Presidente Rose de Freitas. Eu saúdo com prazer o deputado Exalci, que se encontra nessa casa, presidindo sempre que possível, sempre que pode, com muita presteza, com muita solidariedade, a mesa dos trabalhos dessa casa. Saúdo o deputado Pauderney, o deputado Roberto Lucena, fraterno, amigo de todos aqueles nos seus momentos mais difíceis, o deputado Amauri Teixeira, que é muito assíduo dessa tribuna, que está sempre presente nos momentos de indagações, nos momentos das nossas ansiedades. Saúdo a todos os funcionários dessa casa, todos os assessores, taquígrafos. Eu gostaria, inicialmente, de fazer um agradecimento. Agradecimento a todos. Agradecimento àqueles que passaram o ano, como o ano anterior também, trabalhando. E poderia citar o nome de todos, mas eu queria exemplificar em cada lugar uma pessoa a quem quero homenagear, e em nome dessa homenagear todas as que compõem aquele departamento, aquele órgão, aquela coordenação. No som nós temos o Guilherme, que peço que estenda a todos os seus companheiros o nosso obrigado. Na TV Câmara tem o Antônio, também que quero estenda a todos os demais o nosso obrigado pelo trabalho que tem realizado, com todas as dificuldades que tem, mas com muita assiduidade, com muita honestidade. Na Secretaria-Geral da Mesa tem vários, mas hoje eu vou agradecer ao Rubens, com quem nós temos trabalhado sempre, que ele está à mesa com muita alegria, com muita simpatia, e é uma pessoa que não tem parcialidade nas suas questões, informa tudo que a mesa precisa, e tem sido um excelente companheiro, eu te agradeço muito. E também peço desculpa pela perseguição, assim, da pergunta que precisa de respostas, e Vossa Senhoria faz também. Na taquigrafia tem várias pessoas, né? E eu sempre estou saudando a Cássia, mas hoje eu queria fazer, assim, a Raquel, em nome de todas as outras, as demais companheiras, um agradecimento. Ao Depol, quero agradecer o Pitágoras, em nome de todos. Na fotografia, o Lúcio. No cafezinho do plenário tem a Michele, também peço a ela que estenda todos o agradecimento. Nossos assessores que estão aqui, eu queria agradecer o que mais me acode nas horas difíceis, que é o nosso Emerson, que eu brinco chamando de amnésia, porque eu passo 100 coisas para ele e quero que ele se lembre de 101. Mas é uma pessoa amiga, fraterna, companheira. Eu quero te falar muito obrigada e te pedir desculpa se porventura fui em algum momento indelicada com você. E dizer a todos dessa casa, todos, assessoristas, serventes, jornalistas, que esse é um trabalho, nada na vida se faz só, né? E principalmente aqui. Aqui nós trabalhamos com um mundo de notícias, um mundo de tarefas, de incumbências, que depende muito do amparo e da solidariedade dos outros, né? Aqui mesmo na mesa, Exalci, o deputado Exalci está presidindo essa sessão. Ele precisa que o Rubens o acolha nas questões de ordens, para esclarecer como é que vai funcionar. Precisa do outro que dá o tempo para quem vai falar, precisa do som funcionando. Isso é um conjunto de ações, né? Portanto, essa é uma casa, é um pedacinho do mundo que retrata exatamente como deveria funcionar a sociedade, né? Então, eu queria, respondendo a uma saudável provocação feita pelo nosso deputado Exalci, e assim olhando para o deputado Lucena, dizer que eu sou uma pessoa de fé. Eu acredito. Não sou uma sonhadora, né? Mas sou uma pessoa de fé. Eu acredito que nós podemos mudar as coisas. Estou aqui acreditando. Teve uma época que eu jurei que não, desculpem, não voltaria a esta casa mais. Eu era quem pagava a luz dessa casa. Na época da Constituinte, depois da Constituinte.
Mas eu quero dizer que essa casa não mudará. Não mudará, deputado Exalci, se não for por nós. Nós todos. É evidente que é claro e nítido que o regime é presidencialista, que é a caneta de um que funciona para determinar como que as coisas devem ser feitas. E um monte de pessoas insatisfeitas em volta, porque daquela maneira que foi decidida, não era a maneira que os outros queriam. Nós estamos falando de um plenário insatisfeito, porque seus projetos de lei não são alcançados nem sequer para serem votados. Isso dá uma sensação de ineficiência, dá uma angústia, dá um vazio de que você veio aqui convencendo a milhares de pessoas que você vinha representar o seu estado, a sua cidade, a sua região, ou vinha para dentro do coração do Brasil, que é essa capital aqui, onde está o Congresso Nacional, para defender os interesses da população. Esses interesses estão, por certo, em todas as gavetas, em todas as comissões, em todos os projetos de lei, em todas as questões levantadas pelo Paulderney, pelo Lucena, por todos que aqui estão. E a maioria delas morrem no vazio das nossas palavras. Eu não perdi a fé, de jeito nenhum. Hoje pode ser um dia que todos nós estamos pensando, refletindo. Começa tudo daqui a pouco, depois do Natal, do mesmo jeito, e começa hoje também. Quando o presidente do Supremo decide uma questão levantada pelo Procurador-Geral sobre a questão da prisão, se acontecerá ou não acontecerá, nós já temos um monte de dúvidas se essas coisas estão sendo aplicadas devidamente. Já querem dizer que o orçamento da União, depois de terminado a sessão, como terminou, em cima da premissa de se votar 3.000 vetos, já querem dizer que podemos votar o orçamento por uma comissão representativa. Longe da lei, longe do regimento, nada. Longe da Constituição, nada. Sob pena de nós não podermos levantar a cabeça e nem nos falarmos que somos representantes de povo algum. Temos que cumprir a lei, temos que respeitar a Constituição, temos que cumprir o regimento interno, que muitas vezes não são feitos por nós mesmos. Quantas vezes nós inventamos uma moda nessa casa que é assim, mas há jurisprudência que o presidente firmou na sessão anterior. Jurisprudência essa que burlou o regimento. E nós nos amparamos naquela burla do regimento interno para daí alterar o regimento que nós deveríamos cumprir. Se não queremos aquele regimento, vamos mudá-lo. Vamos mudá-lo. Há quantos anos nós estamos ouvindo dizer que os projetos dos parlamentares precisam ser votados? Há quantos anos nós estamos dizendo que nós precisamos votar projetos de leis que estão na gaveta há 12 anos, 14 anos, 13 anos, 8 anos, 5 anos? Quantos anos? E, no entanto, bastava apenas que nós tomássemos em conjunto, não solitariamente, a iniciativa. Essa decisão de mudar, deputado Paulderney, e eu reconheço em Vossa Excelência um extremamente competente deputado. Não posterga os assuntos. Na hora que eles incidem sobre a sessão, Vossa Excelência responde. Deputado Amauri é o mais presente dessa tribuna. Eu vou dizer que o segundo mais presente é o Exalci e o terceiro é o Lucena, porque não existe espaço vazio para esses parlamentares que querem lutar. Mas nós que falamos em mudança, não aceito que seja dito mais essa palavra se nós não mudarmos o nosso comportamento. Nós ficamos calados quando vem pronta uma pauta que nós sabemos que aquela pauta não é a pauta mais importante da casa. Mas inventaram outra moda também, de que só se vota nessa casa se for consensual. A síntese da democracia brasileira e da sociedade brasileira está aqui. Por que não se pode votar? Por que não se pode confrontar as ideias pelo voto democrático? Eu não consegui entender. Eu fui constituinte, nós tivemos aqui a comissão de sistematização, e em reação a essa comissão foi criada o Centrão. E nós, muitas vezes, Paulderney, nos debatemos em cima de ideias, do campo de ideias, que passava por reforma agrária. A simples palavra chamada soberana gerou uma polêmica nesse país sem precedentes. Diziam que
as Forças Armadas, naquela época, não admitia que existisse a palavra Constituição livre e soberana, que a palavra soberana encerrava uma série de intenções que a esquerda resguardava para si, como se aquilo fosse gerar uma guerra no país. E dali começou a verdadeira discussão democrática sobre a liberdade das palavras e das intenções. Nós precisávamos unir o país para ter uma Carta Magna. E foi feito isso. Se ela não saiu perfeita, quantos anos depois nós estamos discutindo sobre a regulamentação dessa carta? Essa casa só não faz, deputado Claudinei, o que não quer fazer. Não tem nenhum problema que o Amaury vote contra o meu pensamento, vote contra o seu, se você vota contra o do Lucena. Isso é salutar. Agora temos que votar. Não temos que guardar nas gavetas os projetos que são de interesse da sociedade brasileira. Sobre que desculpa nós fazemos isso? É que nós não nos entendemos. Precisa se entender primeiro com o povo lá fora. Depois fazer os conchavos aqui dentro, que esses conchavos já chegaram à exaustão. Se me perguntarem hoje, mas por que o seu partido tem um candidato? E por que a senhora está colocando? Primeiro, eu nunca tive ideia, nunca tive ambição de poder. Fiquei 20 anos nessa casa, trabalhei em todas, dedicadamente a Minas e Energia, dedicadamente ao orçamento. Muitas coisas surgiram novas, orçamento participativo, participação popular no orçamento. Tudo isso surgiu da inovação das ideias. Na Constituinte, nós criamos uma tribuna livre e foi muito contestada, porque as pessoas diziam, mas para que tem deputado e para que tem tribuna livre? Porque nós sonhávamos com uma Constituinte exclusiva, aonde a Margarida podia ser, a Noélia podia ser, o senhor podia ser um deputado constituinte. Ao final da Carta Magna, votada e aprovada, extinguia-se a Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Portanto, era a sociedade inteira inserida naquele momento histórico. Não foi o que conquistamos, portanto, precisava que a sociedade tivesse um espaço para falar. Então, eu criei o projeto da Tribuna Livre. Houve uma reação danada, terrível naquela época, foi difícil de você, mas conseguimos que dessa e daquela tribuna falassem todos, índios, religiosos, físicos, professores, médicos, políticos, cientistas, todos vieram aqui dizer o que queriam. Por isso essa Constituinte foi uma Constituinte cidadã, que até hoje carece de regulamentação. Verdade que nós, da esquerda, nós tínhamos aquela ideia de que precisávamos ganhar o Brasil que nós queríamos. Então, falávamos de reserva de mercado, falávamos de coisas que hoje, para esse Brasil que está, para esse mundo que está, já não cabe com a lógica que nós sonhávamos que podíamos construir. Mas avançamos, fizemos a Constituição, que foi livre e soberana. Hoje, em 2012, nós não conseguimos avançar nos nossos trabalhos. Você vê que as comissões, os senhores sabem, que as comissões funcionam dedicadamente, há um trabalho árduo naquelas comissões, com audiências públicas importantíssimas, e sobre elas nenhuma palavra é colocado no nosso jornal, na nossa Câmara, Vossa Excelência me permite um pequeno à parte? Pois não, mostrando a importância desses debates que realmente trazem para cá o pensamento da sociedade orgânica. Vossa Excelência faz um discurso fazendo o revolvimento do sentimento de cada um congressista hoje aqui nessa casa. E eu percebo, presidente Rose de Freitas, Vossa Excelência, nesse biênio, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados e vice-presidente do Congresso Nacional, toda vez que assume o comando dos trabalhos dessas duas casas, Vossa Excelência tem se comportado à altura da parlamentar experiente que todo o Brasil e o seu Espírito Santo sempre esperaram de Vossa Excelência. Eu entendo que Vossa Excelência se engrandeceu bastante. E essa avaliação que Vossa Excelência faz hoje aqui da tribuna é uma avaliação, não uma prestação de contas, mas é uma avaliação que todos nós estamos fazendo, como se estivéssemos fazendo um exame de consciência, um exame de contrição, porque nós realmente precisamos mudar muita coisa aqui na Casa do Povo. Nós precisamos mudar, nós precisamos tornar grande o parlamento, um parlamento que foi grande, mas que hoje, infelizmente, se ajoelha, sobretudo diante do Executivo,
e agora, mais recentemente, diante do Judiciário. Agora, quero dizer a Vossa Excelência e a todos aqui presentes, presidente Zalcic, deputado Zalcic, que preside a sessão, os demais companheiros que aqui estão. O Parlamento, ele só se torna grande se os membros do Parlamento se fizerem grandes. Nós não vamos ter um Parlamento grande, uma instituição grande, se nós nos apequenarmos. E nós temos que nos tornarmos grandes pela conduta. E a conduta que nós pretendemos para o Parlamento não é uma conduta onde o parlamentar rasteja diante de liberação de emendas. Emendas que são liberadas a partir do monitoramento dos parlamentares. Isso não pode acontecer. O orçamento não é balcão de negócios. O orçamento é uma peça que é feita pelo Legislativo, mas que é confeccionada pelo Poder Executivo, e é a razão de ser do Parlamento, deputada Rose de Freitas. Foi assim que surgiu o Parlamento na Inglaterra. Nós temos que ter a peça orçamentária aquilo que represente o anseio maior da sociedade. Eu sonho com um orçamento impositivo, de execução obrigatória, como é na Inglaterra, onde nasceu o Parlamento, como é nos Estados Unidos. Nós, se tivéssemos um orçamento impositivo, nós teríamos um Parlamento forte. O presidente da República, seja lá ele quem for, teria que vir ao Parlamento defender a sua peça orçamentária e dizer por que é necessário determinados programas, deputada Mauri Teixeira, e dizer por que é necessário aquele recurso para aqueles programas e defendê-los. Os ministros teriam que vir a esta casa para defender os recursos que estariam alocados para aqueles programas. Assim se faz um poder, assim se construiria uma peça orçamentária onde o Poder Executivo executaria aquilo que o Parlamento permitisse que o Poder Executivo executasse. É assim nas ditas repúblicas ou nos países onde não há a imposição do mais forte sobre o mais fraco. E esse poder que é grande, esse poder que não sabe da força que tem, se apequena, se ajoelha diante de questões menores. Eu penso e eu espero um dia ver o Poder Legislativo se tornando efetivamente o poder forte da República. Eu quero aproveitar a oportunidade nesse momento para desejar a Vossa Excelência, desejar a todos os deputados aqui presentes, aos funcionários dessa casa, todos também, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e que possamos todos regressar para os nossos estados com o sentimento do dever cumprido, e que o ano que vem seja bom e próspero para todos os brasileiros. Muito obrigado pelas palavras, deputado Roberto Lucena. Muito obrigado, mesmo desejo a Vossa Excelência, que continue laborioso, lutador, e que essa tribuna tem sido de grande valia. A oposição sempre contribuiu para a democracia, aprimoramento da democracia e, sobretudo, pelo respeito do governo, do Poder Executivo, aos posicionamentos da oposição. Deputada Rose de Freitas, é uma satisfação e um lampejo de esperança que move nesse momento o nosso coração ao ouvirmos o pronunciamento de Vossa Excelência, quando faz aqui um apanhado histórico, quando faz aqui uma leitura do contexto atual, que envolve a nação e que envolve esta casa e este poder. E, sobretudo, quando fala e coloca Vossa Excelência como
se apresentou como uma mulher de fé, como aquela que está disposta a encarar sempre os novos e importantes desafios que a vida, por vontade do Criador, a vida, por conta dos movimentos das circunstâncias, lhe oferecem e lhe apresentam. Quero dizer a Vossa Excelência que o seu testemunho, não só de tribuna, não só de prédica, não só de discurso, mas de prática, prática de vida, prática de trabalho, vivida no dia a dia, do qual, com muita honra, eu tenho o privilégio de compartilhar nesses últimos 2 anos e de conhecer Vossa Excelência, que conhecia como uma escritora da história, como uma coparticipante da escrita da história e de longe dos holofotes, da mídia, das grandes discussões, dos grandes debates nacionais, mas de conhecê-la mais de perto e de ver que, além da grande parlamentar, da sua competência, da sua garra, da sua eficiência, na defesa daquilo que Vossa Excelência acredita, daquilo que Vossa Excelência toma por sua bandeira, é também um grande ser humano, uma referência de superação, de competência, de vitoriosa em todas as áreas, em todas as esferas da vida. E aqui, deputada Rose de Freitas, eu falo e não falo apenas por mim, mas falo por mim, e não apenas por mim, mas por tantos nessa casa que têm a expectativa, inclusive chegando como eu no meu primeiro mandato, tem expectativa de que esse poder definitivamente ocupe o seu espaço, retome as rédeas do seu próprio destino, de dizer a Vossa Excelência que há uma expectativa nossa, de que Vossa Excelência, como sempre fez, não se negando a assumir os desafios que se lhe apresentaram, se apresente para esse novo desafio e seja uma opção de todos aqueles que querem ver mudanças genuínas, legítimas, profundas e verdadeiras nesse parlamento, para que nós possamos, no dia 4, no retorno das nossas atividades legislativas nessa casa, podemos ter a satisfação, o privilégio e a honra de elegermos a primeira mulher presidente da Câmara dos Deputados, e não somente isso, não somente a primeira mulher, mas uma mulher que em si comporta a história de Vossa Excelência, endossada pelo histórico, pela biografia de uma folha impressionante de bons serviços prestados a essa nação. Precisamos, deputada Rose, da sua firmeza, da sua dedicação, da clarividência com que Vossa Excelência olha e na perspectiva com que Vossa Excelência trata com responsabilidade dos assuntos de interesse do Parlamento, do Legislativo e desse país. E aqui eu me somo com o deputado Isalci e com aqueles que já se pronunciaram publicamente, já se manifestaram, provocando Vossa Excelência, dizendo que nós fazemos coro, fazemos parte daqueles que aqui são vozes que se levantam, que começam a se fazer ouvir, de que nós precisamos nesse próximo ano que o Legislativo, esse poder importante, basilar, ele reassuma as rédeas do seu destino e que finalmente as coisas sejam colocadas no seu devido lugar, porque estamos vendo, deputada Rose, uma verdadeira erosão que corrói os fundamentos das instituições democráticas desse país. E se atitudes sérias não forem tomadas, gestos contundentes, claros, objetivos e sérios, irresponsáveis, eu temo pelo que o futuro possa nos trazer. Eu temo
por aquilo que nós possamos vir a enfrentar nos próximos anos, e não digo em relação aos problemas colocados internamente nessa casa, mas inclusive aos valores defendidos pela Constituição, aos valores republicanos e aos valores democráticos. Portanto, eu quero aqui aplaudir Vossa Excelência, reconhecendo-a como uma referência, uma inspiração. Parabéns a Vossa Excelência pela parlamentar que é, pela líder que tem se demonstrado, inclusive agora nesses debates acalorados, debates que somente com muita força, com muita coragem, a coragem que o destino exigiu de Vossa Excelência, necessários àquele que presidia, aquele que estava presidindo naquele momento. Esses debates conseguiram terminar sem que o pior acontecesse. Então eu finalizo desejando a Vossa Excelência um bom Natal, 2013 de vitórias, de bênçãos e de paz. A todo o povo do Espírito Santo, que eu tenho certeza, acompanhando o trabalho de Vossa Excelência, tem muito orgulho de Vossa Excelência. Mas agora Vossa Excelência, deputada Rosa de Freitas, não é apenas do Espírito Santo, e é bom ser do Espírito Santo. Vossa Excelência é de todos nós, é do Brasil. E lá em São Paulo, Vossa Excelência tem uma legião de admiradores e de pessoas que se orgulham da vossa postura e do trabalho feito nessa casa em favor do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que na vida não se conta os dias, na verdade se conta os amigos. Vossa Excelência é um amigo querido, porque não só por estar presente nos momentos difíceis, mas por se lembrar de dar um abraço carinhoso nos momentos difíceis. Às vezes, sem uma palavra, quando Vossa Excelência chega, todos nós que o conhecemos nos sentimos confortáveis. Eu desejo Vossa Excelência um Feliz Natal, com toda a sua família, e que aqueles que partilham do seu dia a dia, eu tenho certeza que são gratos por essa convivência. Eu sou admiradora de Vossa Excelência. Muito obrigada. E eu sei que uma pergunta que tem ocorrido, deputado Zalci, é porque eu não tive a oportunidade, deputado Lucena, de me colocar como candidata, depois de várias vezes cobrada, insistentemente. Eu pedi mais uma semana. Deputado Zalci ficou nervoso comigo algumas vezes, deputado João, todo mundo. Eu dizia, eu preciso primeiro resolver as questões da casa. Eu poderia tê-lo feito em vários momentos, mas eu me sentia como oportunista se eu fizesse. Faço isso numa casa vazia, mas eu tenho certeza que eu terei um momento, apesar de não ter tido a oportunidade de falar para todas as bancadas, algumas até que estavam aguardando, eu tive que me desculpar, porque o presidente Marco Maia estava fora, o presidente Sarney estava fora, e eu tive que cumprir os deveres da casa. Alguns me perguntam, mas você é brigada com o deputado Henrique? Não sou. Nós temos uma excelente convivência. Inclusive, eu lancei para líder. Eu esperava que o mandato fosse mais curto, mas foram 7 anos, e 7 anos que todas as vezes nós apoiamos. Quais foram as exigências que eu fiz como eleitora? Reforma política, reforma tributária, mudança na casa. Coisas pequenas que nós vimos os funcionários da casa, desde os parlamentares que não têm oportunidade de ver seus projetos votados, discutidos, colocados na pauta, até os funcionários que não conseguem fazer o exame de sangue, até o departamento médico que não funciona adequadamente, até os direitos das mulheres participarem dos espaços da casa. Todas as coisas que dentro de uma instituição que deveriam ser preservadas e que não são. Como é que nós podemos ter uma comissão de direitos humanos se os direitos humanos da casa não são respeitados? Como é que nós podemos defender a igualdade se não existe igualdade dentro da casa? E haja visto que no dia da votação dos royalties, a igualdade parece que sumiu daquela mesa. Então eu sinto, o que pode, só eu posso fazer diferença? Absolutamente. Se Vossa Excelência estivesse aqui agora falando, eu acreditaria que Vossa Excelência faria diferença. Eu acredito que o deputado Zalci faria, outros tantos deputados, deputada Mauri, deputada Marinha, todos fariam a diferença, a mudança. Porque mudar em época de campanha eleitoral, todos mudam. Eu já vi senador eleito e deputado eleito
que antes de ser eleito, ele cumprimentava todos e depois ele negava um olhar. A diferença está no que o poder faz com as pessoas. A intimidade do poder corrompe a simplicidade, a objetividade, a humildade e muda. Eu estou esperando por essa mudança. Então, quem está falando aqui é quem está no 6º mandato esperando mudança. A paciência do povo tem limite. Ninguém pode dizer mais que a imprensa é quem denigra a imagem da casa. Quem denigra a imagem da casa somos nós, que a cada dia concedemos mais um dedo, mais um anel, mais a paciência, mais uma concessão sobre projeto tal, projeto tal, projeto tal. Não votamos isso agora, não fazemos isso, não decidimos. Evidentemente que quem quer comandar o país tem que entender que tem 3 instituições nesse país: Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Quando reclama que o Judiciário está decidindo, adentrando dentro das prerrogativas do Poder Legislativo, não se esqueça que nós estamos permitindo que seja feito, porque nós não fizemos o nosso dever de casa, não decidimos na hora certa e ficamos às vésperas de uma eleição com prerrogativas que nunca foram aceitas, nunca foram colocadas em prática. Nós não sabemos quais são as regras de uma eleição. Sem contar que hoje, quando estamos vendo o procurador-geral fazer um mandado de prisão e o outro está na mesa decidindo, o legislativo está completamente fora desse debate. Não se trata de pessoas, nós estamos falando de leis. De leis. Então, o país, para mudar, precisa de todos nós. E o exemplo, a síntese da sociedade brasileira está aqui. Aqui tem empresário, tem médico, tem professor, tem enfermeiro, tem tudo aqui nessa casa. Aqui vem a amostragem verdadeira do Brasil, para o Brasil. Eu sempre disse, algumas vezes que falei, que tem um versículo de São Paulo que diz: muito será cobrado a quem muito houver confiado. Eu levo isso tão a sério que eu não quero me descuidar do serviço médico dessa casa, mesmo não sendo eu quem tem a caneta para decidir. Mas até onde eu pude, no interregno que eu tive esse espaço para decidir, eu procurei dialogar, conversar, saber como se pode solucionar. Desde a assessorista, que tinha lúpus e que estava no elevador e que não tinha licença para tratar, até mesmo aquela que estava grávida e não queria tirar licença, que ela precisava das horas extras. Então, essas questões é uma questão de visão da vida. Se todo mundo traz para cá a sua visão de vida, com o seu comprometimento, com o ser humano, vai entender que aqui não pode negligenciar. Não é só com o seu próximo, é com todos os que estão próximos, os outros, porque na vida nós nada mais somos que os outros. Portanto, acho importante dizer que aqui não tem jogo de vaidade. Me desculpa a sinceridade, se alguém olhar para mim pensando que a ânsia de poder está completamente enganado. Eu me tornei avó há pouco tempo, tenho pouca convivência com a minha neta, pouca convivência com meu filho, e isso me prende muito o coração, mas ainda vejo uma frestazinha por onde a gente pode passar e laçar aquele fecho de luz e trazer para dentro dessa casa e dizer: aqui é a casa do povo. Fora disso, nós não podemos nos avorar dessa palavra, nem dessa insígnia. E eu quero, dizendo que só me coloco à disposição disso para mudar, não para escrever em currículo presidente da casa, porque interinamente eu já fui várias vezes, só se for para mudar. E eu acredito que mudança não tem nome, tem proposta, e essa proposta qualquer um, está aqui Isalci, está aqui você, várias pessoas nessa casa, várias, Fátima Bezerra, vários deputados muito honestos, trabalhadores, formatados, forjados na luta da vida, poderiam estar aqui falando a mesma coisa. Eu até o último minuto eu lutei para que não pudesse estar aqui falando o que eu estou falando. Mas se é para mudar, e se todos estão com esse intuito, que estão à volta, vamos à luta. Vamos mudar essa casa, mudar para servir melhor ao povo, não aos interesses de alguns. Eu também quero agradecer a bancada feminina, são os poucas nessa casa, mas são mulheres combativas que prestam relevante serviço a esse parlamento. Quero agradecer aos líderes, muitos dedicadamente que ficam, vazam noite, dia. Aproveitar que está chegando o deputado Bala Rocha aqui e elogiar a sua atuação, inclusive em prol da saúde. Há pouco soube de
de uma batalha que ele está travando aí ao lado de Jalci, se Deus quiser será vencedor, e dizer a todo o povo brasileiro que nos ouve nessa hora, que o Natal sempre foi um momento de... às vezes as pessoas pensam que Natal é só a época de reunir a família e dar presentes, né? Natal é, sobretudo, pela forma emblemática que o Natal é, que é o nascimento do menino, Jesus e tudo mais, é a época da reflexão. É a época que nós nos procuramos um ao outro para sentir que o amor pode existir, que a fraternidade pode existir e que a solidariedade pode existir. Portanto, na noite de Natal, além de nos abraçarmos, cearmos juntos, distribuirmos presentes, seria bom que um segundo que fosse, a gente pudesse pensar que aquele Natal podia ser todo dia da nossa vida. Não com a ceia, não com o jantar, mas com o mesmo sentimento fraterno e de solidariedade humana. Por isso eu quero agradecer as palavras de todos vocês, sobretudo, Jalci, a sua, que você, quietinho, senta e olha para mim, mas seus olhos são duas facas afiadas me cobrando. Decida, decida. Decidi, estou na luta, não tenho avião para percorrer o Brasil, não tenho recurso para fazer propagandas inteiras, eu tenho uma ideia. Eu acho que uma ideia pode ser uma alavanca muito forte para se chegar aonde nós queremos, as mudanças que essa casa pode acontecer. Eu não temo o embate e não estou aqui desafiando ninguém. Eu estou colocando as ideias que eu quero defender em prática, porque eu não posso sair um dia dessa casa sem falar que eu não tentei, e aqueles que confiaram em mim, eu não fiz justiça a essa confiança. Muito obrigada a todos vocês, todos. Feliz Natal e um ano novo assim, cheio de esperança, que vai ser no ano novo, no dia 31 de dezembro, né, quando nós vimos que nós não votamos o FPE, mas nós vamos renovar as nossas esperanças para mudarmos, enfim, essa casa. Sebastião Palarocha, o meu abraço do fundo do coração. Você também, que me fotografou tantas vezes aí. Espero que seja um pouquinho melhor do que eu estou andando ultimamente, viu? Muito obrigada.